Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Centro Educacional Online de como melhorar a sua nota no exame ANPEC. Bom, eu sou o professor Antônio Carlos Assunção e vou dar aqui algumas dicas para os alunos que estão estudando aí e que vão realizar a prova da ANPEC, no sentido de como é possível melhorar a nota nessa reta final, ou seja, dado que temos muito pouco tempo até a prova da ANPEC. Bom, justamente para que não tenhamos um vídeo tão longo, e além de tudo, eu não sou exatamente um especialista em estatística e econometria, apesar de mexer um pouco com isso, nem mesmo matemática, apesar de também mexer um pouco com isso, tá? Eu vou falar mais especificamente sobre macroeconomia e microeconomia, para a prova da ANPEC. E aí, muitas vezes, os alunos se perguntam, bom, o que eu faço agora? É claro que, como a prova da ANPEC é uma prova de conteúdo específico e é uma prova difícil, consequentemente, a melhor coisa do mundo é o aluno passar aí um bom tempo estudando. Todo o período ali da faculdade, e depois, enfim, quando termina a faculdade, ainda completar os seus estudos aí, se preparando para fazer a prova da ANPEC. Muitas vezes as pessoas ficam aí meses estudando, se preparando para a prova da ANPEC. Mas a questão é, quando estamos chegando em cima da prova da ANPEC, falta um mês, 2 meses, 3 meses para a prova da ANPEC, e agora o que eu faço se eu não tive exatamente toda essa preparação? Então, aqui, na verdade, trata-se de o professor Assunção dando umas dicas para vocês. Dicas no seguinte sentido: macroeconomia, ou seja, as coisas que realmente vocês precisam saber, não dá para abrir mão desse tipo de coisa, as coisas que têm caído bastante e, consequentemente, desde que vocês concentrem seus esforços nisso, vocês têm a possibilidade de aumentar um bocado a nota de vocês, caso vocês não ajam dessa forma, enfim. Então, vamos lá. No caso, ou seja, de microeconomia, vou começar por microeconomia e, é claro, eu fiz algumas pequenas anotações aqui, tentando ser bastante preciso nesse sentido, para conseguir dar uma orientação para vocês bastante focada. Quando a gente olha para a prova da ANPEC, microeconomia, o que cai? Tudo de microeconomia. Você abre o livro do Varian, do capítulo 1 até o último capítulo, e são mais de 20. Então, consequentemente, é um conteúdo que é bastante extenso. Algumas partes menos áridas, outras partes mais áridas. Mas a gente pode separar aqui por blocos. Vamos lá. Primeiro, com relação à teoria do consumidor, o que é absolutamente fundamental? É claro, você sempre tem questões sobre teoria do consumidor nas provas da ANPEC, em todas as provas. Essa história começa. Em teoria do consumidor, você tem aquela parte ali, ou seja, de conseguir descrever as preferências do consumidor, juntar isso com a restrição orçamentária e, consequentemente, mostrar a escolha do consumidor. Agora, considerando preferências diferentes, então, o que é muito importante aqui? Você consiga, na verdade, calcular demanda marshalliana, escolha do consumidor, tá? Considerando o quê? Função utilidade do tipo Cobb-Douglas, complementos perfeitos, substitutos perfeitos, uma função utilidade quase linear e uma ESC. De vez em quando, 2018, 2017, caiu uma função utilidade do tipo Stone-Garry, né? Onde você tem uma quantidade mínima dos dois bens que deve ser atendida, que deve ser consumida. A partir daí, ela se torna uma função utilidade Cobb-Douglas tradicional, enfim. Mas, pelo menos, Cobb-Douglas, substituto perfeito, complemento perfeito, quase linear e ESC, é uma obrigação, digamos assim, dos alunos nessa parte, conseguir calcular as demandas marshallianas, tá legal? Enfim, sabendo fazer isso, você, já vai ter alguns pontos garantidos ali. E fora isso, você vai precisar disso aqui para outras coisas. Não há como resolver algum exercício de equilíbrio geral, que seja numérico, se você não sabe fazer isso, tá?
Então, é importante pelos pontos que você pode conseguir em teoria do consumidor e como isso vai te ajudar nas outras coisas que vêm na sequência, tá? Então, é uma parte importante aqui de teoria do consumidor. Depois disso, né, temos uma parte que é um pouco mais sofisticada, mas que vale a pena fazer algum investimento nisso, tá? Mudanças nas condições de equilíbrio. Calculei lá a demanda marshalliana, o equilíbrio do consumidor inicial, dadas as preferências, a restrição orçamentária, quanto ele vai consumir de X, quanto ele vai consumir de Y. Beleza, isso tem que ser quase que um procedimento automático. A partir daí, dado uma alteração na renda, dado uma alteração no preço, como o consumidor se comporta? Preço, conseguir calcular efeito renda e efeito substituição. Entender o significado dessas coisas, ou seja, que efeito substituição é efeito preço relativo, né? Saber o que é efeito renda e o que acontece quando você combina esses dois efeitos, a história do bem de Giffen, que é sempre um bem inferior, mas nem todo um bem inferior é um bem de Giffen, tá? Então, tem algumas questões teóricas sobre isso, e tem, obviamente, algumas questões numéricas sobre esse tipo de coisa, onde você vai ter que calcular isso. Isso tem aparecido de uma maneira bastante frequente nas últimas provas, basicamente da seguinte maneira, né? O aluno calcular variação compensatória, variação equivalente e excedente do consumidor, como eles chamam, que na verdade é variação do excedente do consumidor, tá? Enfim, se você olhar nas últimas provas da ANPEC, sempre tem caído alguma questão sobre isso. Eu acho interessante que vocês façam algum investimento nisso. Isso não existia nas versões anteriores do livro do Varian, mas na última edição do livro do Varian, isso está colocado lá. E certamente por conta disso passou a ser muito cobrado na prova da ANPEC. Tá? Então, você saber o que é variação compensatória, saber o que é variação equivalente, saber o que é variação do excedente do consumidor, sob quais condições variação compensatória é maior que variação equivalente, quando esses três conceitos são iguais, por exemplo, no caso de uma função utilidade quase linear. Então, é muito importante vocês olharem para esse tipo de coisa. E, claro, né, coisas que advêm daí, como, por exemplo, curva de Engel, tá? Relação entre renda e consumo, curva de preço-consumo e a curva de renda-consumo. É noção do que essas coisas significam. Tá? Então, se você souber esse bloco de maneira minimamente organizada, você já vai fazer uns bons pontos na prova de microeconomia. Bom, depois, temos a parte de escolha, mas agora envolvendo incerteza, quando algumas variáveis são incertas. Tá? Então, você pode chamar de escolha envolvendo risco. Invariavelmente, você tem questão sobre isso. Então, consequentemente, saber quando o indivíduo é avesso ao risco, quando ele é propenso ao risco, quando ele é neutro em relação ao risco, conseguir calcular quando ele é avesso ao risco, o prêmio de risco, nível de aversão ao risco, conforme esse nível de aversão, conforme a renda dele varia, como é que vai se alterando o nível de aversão ao risco, aquele coeficiente de Arrow-Pratt. Então, isso sempre cai na prova da ANPEC. Tá? E mais, nas últimas provas tem caído bastante nessa parte de risco, incerteza, alguma coisa associada ao modelo CAPM, o Capital Asset Pricing Model, que muitos vão dizer assim, é uma coisa de finanças, tá, mas desenvolvida por economistas, existe no livro do Varian e é cobrado na prova da ANPEC. E a maioria dos alunos que vêm de economia não sabe resolver esse tipo de problema. O que significa dizer que se você investe um pouco nisso e consegue acertar alguma questão, né, de CAPM, ou seja, calcular taxa de juros utilizando, né, o modelo CAPM, utilizar essa taxa de juros para alguma coisa, alguns exercícios, o problema é efetivamente esse, tá? Ou seja, calcular o preço do risco, e se vocês olharem alguns exercícios que eu resolvi sobre isso, é bem fácil de fazer, a verdade é essa, e a intuição também é bastante tranquila, tá? É um negócio muito 19, uma dessas provas tem 2 questões inteiras sobre isso, tá? Ou seja, 2 pontos inteiros sobre esse tipo de coisa. Então, fazer um investimento nisso é legal. Depois tem a parte ali, ou seja, de teoria da firma, né? Teoria da produção e custos de produção. Bom, onde é que os alunos acabam tendo mais dificuldade nessa parte? É quando você vai exatamente para a parte mais formalizada. Ou seja,
Você precisa saber basicamente o quê? Quais são as propriedades de cada uma das funções de produção. É conseguir olhar para uma função de produção, isso aqui é Cobb-Douglas, quais são as propriedades? Retorno de escala, como é que eu calculo? Produtividades marginais, são positivas e decrescentes, positivas e crescentes. Como é que eu observo esse tipo de coisa? A maioria dessas coisas você consegue, na verdade, extrair de olho, sem fazer qualquer conta, para responder isso. Então, é muito importante você conhecer as propriedades das funções de produção. Tá? Enfim, e os exercícios mais difíceis, vejam o exercício da prova de 2020, que eu resolvi. Tá? É um exercício exemplar. É ali que os alunos se enrolam um bocado. Que é quando você precisa, na verdade, fazer o quê? Né? Resolver o problema, ou seja, de minimização de custo, né? Ou seja, calcular, na verdade, quais as quantidades de capital e trabalho que a firma deveria escolher para produzir uma certa quantidade, gastando o menor possível, ou seja, minimizando o custo, ou maximizando a produção para um determinado gasto, que na prática é fundamentalmente a mesma coisa, vai chegar nas mesmas quantidades de K e L, e quando você vai para uma formalização ainda um pouco maior, que é o exercício de pedindo coisas do tipo, né? Calcular a demanda condicional por capital, calcular a demanda condicional por trabalho, esse é o ponto. Que, na verdade, significa fundamentalmente o quê? Né? Ou seja, qual a quantidade de capital minimizadora de custo que a firma deveria escolher para qualquer nível de produção. Você escreve uma função para isso. E depois, tendo essas quantidades condicionais de capital e trabalho, você pode, na verdade, escrever a função de custos da firma, ou seja, RK mais WL. Você tem K e você tem L, consequentemente, com os preços dos fatores, você consegue escrever a função de custo. Tá? A maioria dos alunos não consegue fazer esse tipo de coisa. E aí, quando cai, pouca gente acerta. E se você acerta, consequentemente, você sai muito na frente das outras pessoas. Então, deem uma investida nisso, olhem no exercício, um exercício de 2020, onde eu resolvo isso com rigor de detalhes. Tá? Enfim. Depois, tem uma outra parte que é sempre bastante cobrada, que é a parte de mercados. Só que na parte de mercados, vamos lá, tem uma parte que é bem fácil. Quase todos os alunos que vão fazer Ampec sabem trabalhar com isso, que é, por exemplo, concorrência perfeita e monopólio puro. Enfim, você fez isso 500 vezes na faculdade. Não há como errar isso. Eu diria que agora, numa reta de chegada, você tem que fazer um investimento em algumas outras coisas. Por exemplo, né? Quando você vai para monopólio, né? Conseguir trabalhar bem com a questão de discriminação de preços. Entender o que significa discriminação de preço, primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Quais são as condições para esse tipo de coisa, resolver questões teóricas sobre isso e, eventualmente, questões numéricas também sobre discriminação de preço. Principalmente no caso de discriminação de preço terceiro grau. De vez em quando caem algumas questões numéricas sobre esse tipo de coisa. Tá, mas se a firma não conseguir praticar discriminação de preço, primeiro, segundo ou terceiro grau, existe alguma outra possibilidade, ela tendo poder de mercado, de aumentar o seu lucro? Sim. E exatamente por conta disso, tem caído nas últimas provas da Ampec algumas perguntas sobre isso. O que ela poderia fazer, né? Além da discriminação de preço? Cobrar tarifa em duas partes. Agora, a questão que se coloca é sobre quais condições é razoável a firma cobrar a tarifa em duas partes. Vejam lá no livro do Pindic, vejam numa questão de 2018, que eu resolvo da prova da Ampec. Tá? Enfim, isso começou a cair, consequentemente, eles vão continuar cobrando. Tá? A mesma coisa em relação à venda casada. Sobre quais condições seria melhor para a firma praticar venda casada? A gente vai ver que tem uma questão central sobre esse tipo de coisa. Quando as demandas são negativamente correlacionadas, isso vale a pena. Né? Ou seja, em outros casos, não. Então, consequentemente, é importante você entender esse tipo de coisa. Depois você tem a parte ali, digamos, de concorrência monopólica, que também é bem tranquila, em geral os alunos sabem, e aí vai para a parte de oligopólio, dentro de mercados. Dentro de oligopólio, o que você precisa saber? Em geral, os alunos têm alguma habilidade com o quê? Com os modelos de determinação de quantidade, quando as firmas competem via quantidade. E aí eu estou me referindo ao modelo de Cournot
modelo concorrencial, ou seja, quando as firmas concorrem via quantidade, quando elas formam um cartel, que aí a resolução é a mesma resolução que você teria no caso de um monopólio, então, problema algum, né? E no caso de você ter uma firma líder e uma seguidora, que é a solução de Stackelberg. É claro que vocês têm que conseguir fazer todas essas 4 coisas, e, inclusive, conhecer os resultados comparados. Isso costuma cair com bastante frequência na prova da ANPEC. E também concorrência via preço. No caso do modelo de Bertrand, é fácil de resolver. Ou seja, o equilíbrio de Nash é, na verdade, com produtos homogêneos, o preço convergindo para o custo marginal. Tem muita coisa a fazer ali, né? Agora, nas últimas provas da ANPEC, eles começaram a cobrar de maneira um pouco diferente. Ou seja, colocando aqui alguns adicionais, como, por exemplo, né, tem um exercício que eu acho que está na prova de 2020, se não me falha a memória, que é o modelo de Bertrand com restrição de capacidade. Veja como eu resolvo isso, né? Então, logo, é um adicional que torna a solução um pouco mais complicada. Pouca gente sabe fazer aquilo. Então, quando você acerta aquilo, você dá um pulo na frente dos outros. Prestem atenção nisso. E o modelo de liderança-preço. Tem um exercício desse, acho que é na prova de 2017. Tá? Enfim, também é pouco comum, mas quando cai e alguém consegue acertar, ele se diferencia das outras pessoas. Bom, a parte de teoria dos jogos é uma parte que é muito extensa, e aqui eu estou tentando dar algum foco para vocês. Então, é claro, o que você precisa saber sobre jogos, dado que você tem, enfim, muitas possibilidades aí. Claro, entender direitinho qual é a ideia de equilíbrio de Nash, tá? Enfim, são estratégias dominantes, estratégias dominadas. Ou seja, dado um equilíbrio de Nash, se aquilo é ótimo de Pareto ou não, tem que saber responder essas questões. Tá? Agora, fora isso, um tipo de exercício que cai bastante na prova da ANPEC, e que quando cai, geralmente é um exercício numérico daqueles que vale 1 ponto quando você acerta. E depois que você descobre como faz, é fácil, só muda os números, que é o dilema dos prisioneiros repetido infinitamente. Então, dá uma olhada nesse tipo de exercício. Qual o fator de desconto que faria com que o indivíduo interromper o acordo ou não? Você resolve tudo isso da mesma forma, só muda os números. E aí também, quando você consegue acertar um exercício desse tipo, você pula na frente dos outros. Ele cai com bastante frequência e pouca gente consegue fazer esse tipo de coisa. No caso de equilíbrio geral, tá? Você tem as questões teóricas sobre o equilíbrio geral, mas, é claro, é muito importante também você, pelo menos uma vez na vida, você conseguir calcular as demandas no caso de um equilíbrio geral. No modelo de equilíbrio geral, principalmente com trocas puras, geralmente é o que cai na ANPEC. Geralmente não cai com produção, cai só com trocas puras. Ou seja, os indivíduos recebem uma certa dotação, né, de 2 bens, e aí você quer saber o seguinte, né, será que eles vão trocar? Qual vai ser a dotação final? Consequentemente, qual vai ser a demanda bruta, a demanda líquida, enfim. Pelo menos fazer um exercício numérico desse tipo de coisa, você compreender como é que você faz esse cálculo. Ou seja, prova sim, prova não, cai um exercício desse na ANPEC. Tá? Só muda os números ou o tipo de função, a função utilidade. Mas você resolve fundamentalmente da mesma forma. Tá? Então, é importante saber isso. E, finalizando a parte de micro, a parte de falhas de mercado. Notem o seguinte, se você olhar nas últimas provas da ANPEC, tem caído de maneira sistemática questões numéricas, lá no final, 12, 13, 14, 15, aquelas questões lá do final, tem caído de maneira sistemática questões numéricas sobre provisionamento de bens públicos, externalidades e tragédia dos comuns. Então, não há como deixar isso para trás. Questão numérica, acerta aquele negócio, fez umas 2 ou 3 contas, 1 ponto. Repara, se você aprende esse tipo de coisa, caem 3 questões dessas, são 3 pontos a mais. Gente, isso faz uma diferença gigantesca. Então, você não pode deixar isso para trás. Até porque vocês vão ver que são exercícios de simples resolução, que tem sempre uma regra prática para você resolver aqui. Provisionamento de bens públicos. Vai provisionar ou não? Depende, o benefício marginal é maior que o custo marginal? Resposta, sim. Né?
Agora, em que medida? Pega o somatório das taxas marginais de substituição e iguala ao custo marginal do provisionamento do bem público, calcula a quantidade que vai ser provisionada. Ponto. Acabou. É a regra de Samuelson. Aprendeu a fazer isso, não erra nunca mais, a não ser que você erre na derivada da função utilidade. Essa é a questão. Agora, exatamente por ser uma coisa fácil, e aí os alunos começam a acertar bastante, o que acaba acontecendo? Eles começam a colocar alguma coisa adicionalmente ali, né? Então, tem aparecido nas últimas provas da ANTEC, basicamente o seguinte, né? Ou seja, mecanismo de Groves-Clark para revelação de preferência, deem uma olhada nesse tipo de coisa, que também vocês vão ver o seguinte, depois que você aprende isso, é fácil demais você dar a resposta, tá? Então, dá uma olhada nesse tipo de coisa, e numa prova recente, né? Ou seja, eles colocaram ali, se o critério para cobrança pelo bem público, caso ele seja ofertada, for a taxa de Lindau, quais deveriam ser as taxas de Lindau? Isso diz respeito a cobrar pelo provisionamento do bem público de cada agente econômico relativamente ao benefício marginal que cada um recebe. Então, você já vai ter calculado isso utilizando a regra de Samuelson. Olha, o benefício marginal do primeiro é esse, o benefício marginal do segundo é esse aqui. O benefício marginal desse aqui, para essa quantidade de G, deu 10. Para esse aqui, deu 20. Enfim, é o que eles vão pagar, ou seja, ali para financiar o bem público, né? Então, isso caiu na prova de 2020. E, consequentemente, quando cai a primeira vez, eles começam a ir cobrando de maneira sistemática, tá legal? No caso de externalidades, invariavelmente é o problema de externalidade negativa, tá? Ou seja, qual a quantidade que um produtor colocaria no mercado se ele não tivesse que incorrer no custo externo na externalidade? Resolve o problema sem o custo externo. É um problema simples de maximização de lucro. Tá, mas ele polui o ar e, consequentemente, gera uma externalidade negativa para um outro agente econômico. Caramba! Se ele tivesse que incorrer na externalidade, quanto ele produziria? A quantidade socialmente ótima é menor do que a quantidade de mercado. Pega o valor da externalidade, geralmente é uma função, né? E agora maximiza o lucro do indivíduo, com ele tendo que pagar pela externalidade que ele gera. Você vai ver que a quantidade vai ser menor do que a quantidade de mercado, né? Agora, só resta saber o seguinte, qual o imposto que você deveria colocar nesse cara para que ele produzisse a quantidade socialmente ótima? Você já tem a quantidade, agora se pergunta o seguinte, qual deve ser a taxa que você deve cobrar dele para que ele gere exatamente esse nível de produção? Isso tem caído em diversas provas da ANPEC. E o jeito de resolver é sempre o mesmo, e são umas contas bem simples, maximização de lucro, que qualquer economista sabe fazer. Receita total, custo total, maximiza o lucro, enfim, né? Nesse caso, para descobrir uma certa taxa que te leva para uma certa quantidade, a quantidade socialmente ótima. Então, acertar essas coisas de falha de mercado, que geralmente são exercícios numéricos, é muito importante, que a gente está falando de questões que geralmente são questões numéricas e, consequentemente, valem um ponto cada uma, tá? Então, no final das contas, né, o que eu estou dizendo para vocês? Tem algumas coisas centrais aqui. Olha lá para a teoria da produção. Tá? Obviamente, você saber trabalhar, por exemplo, com custos, produtividades, curto prazo, longo prazo, economia de escala, conhecer, isso em geral, todas as pessoas que formam em economia conseguem fazer isso. Agora, qual é o investimento a partir daí? Demanda condicional por capital, demanda condicional por trabalho, resolver algum problema de otimização, você dá um pulo quando você acerta isso. Vai para a parte de mercado, né? A parte um pouco mais sofisticada ali de oligopólio, você conseguir resolver uns exercícios desse tipo. Precificação com poder de mercado, discriminação de preço, tarifa em duas partes, venda casada. Conseguir resolver esse tipo de exercício. Consegue, você sai na frente dos outros. Teoria dos jogos. Tem a parte mais padronizada, equilíbrio de Nash, é Pareto eficiente nesse caso, não é e tal. Dilema dos prisioneiros repetido infinitamente. E na parte de falhas de mercado, saber resolver problemas de bens públicos, utilizando a regra de Samuelson, né? Entender o mecanismo de Groves-Clark, taxa de Lindau,
e também, ou seja, questões relacionadas a externalidades e tragédias comuns, resolver esse tipo de exercício. Se você conseguir, na verdade, investir um pouco nessas coisas, estou imaginando que umas coisas bem básicas vocês já consigam fazer, isso vai dar uma alavancagem enorme na nota de vocês. Essa é a questão. E repara, a gente está falando de algumas poucas coisas. De pegar assim, alguns exercícios, sei lá, 6, 7, 8 tipos de exercícios, né? E aí, consequentemente, ficar resolvendo esses exercícios, olhando aí para as últimas provas da ANPEC, sempre tem repetição desses exercícios. Aprendeu isso? Sua nota dá um salto rapidamente. Tá? Então, é a parte aí, digamos, de microeconomia, algumas dicas para vocês. Bom, no caso de macroeconomia, tá? Vamos lá. Também tem uma parte, obviamente, que é aquela parte que geralmente é mais fácil para os alunos. Por quê? Primeiro, é uma parte mais tranquila mesmo, menos técnica, menos sofisticada tecnicamente. Segundo, porque eu sei que as pessoas viram um pouco mais disso na faculdade, em detrimento de outras coisas. Então, consequentemente, né, cai coisa de contabilidade nacional? Cai. Mas geralmente são coisas bem básicas, e o aluno viu bastante coisa de contabilidade nacional na faculdade, alguns conceitos ali. Né? A mesma coisa em relação a balanço de pagamentos, mas com uma observação. Veja a nova versão do balanço de pagamentos do BPM6. Ou seja, como ficou a estrutura do balanço de pagamentos a partir dessa migração que ocorreu ali na virada de 2014 para 2015. Então, já foi incorporado pelo nosso Banco Central, consequentemente, já tem sido cobrado ali na prova da ANPEC. Tá? Depois vem lá os modelos agregativos de curto prazo. Tem a parte lá de moeda, oferta monetária, geralmente os alunos não têm problema com esse tipo de coisa. Tá? Ou seja, a base monetária vezes o multiplicador me dá a oferta monetária, o multiplicador depende de... Em geral, os alunos não têm problema com esse tipo de coisa. Agora, depois vem os modelos agregativos de curto prazo. E aí também, quando você olha para o ISLM e SLM com economia aberta, na maioria das vezes, os alunos também não têm grandes problemas com isso. Mas vamos lá. Exatamente por conta disso, o que eles têm feito na prova da ANPEC? Quando cai ISLM, em geral, eles acabam cobrando o quê? Eficácia relativa das políticas monetária e fiscal. Ou seja, sob quais condições a política monetária vai ser mais eficaz ou menos eficaz relativamente à política fiscal. Tá? Então, dá uma olhada nesse ponto especificamente. E isso depende de quê? Das inclinações das curvas ISLM, essa questão. Então, geralmente tem caído dessa forma, onde os alunos acabam tendo um pouco mais de problema. No caso de economia aberta e SLMBP, né, enfim, é simplesmente você incorporar a função exportadora líquida na curva IS e colocar ali uma curva BP e trabalhar com política monetária e política fiscal, considerando vários tipos de mobilidade de capitais, perfeita, sem mobilidade de capitais, alta ou baixa. Ou seja, a maioria dos alunos viu bastante isso na faculdade. Então, em geral, quando cai esse tipo de coisa, os alunos conseguem acertar. Agora, sabe uma coisa que cai muito na prova da ANPEC? Muitas vezes os alunos não acertam, diz respeito a teorias de determinação da taxa de câmbio. Então, consequentemente, invistam nisso. Definições de taxa de câmbio nominal, real, taxa de câmbio real efetiva. E determinação, né, são definições. Agora, determinação de taxa de câmbio. Paridade de descoberta de juros e paridade de poder de compra. Principalmente paridade de descoberta de juros, aproximadamente, taxa de juros doméstica deve ser igual à taxa de juros externa, mais expectativa de desvalorização cambial, mais o grau de risco. Tem um monte de questões numéricas na prova da ANPEC sobre esse tipo de coisa. Então, ou seja, pegou, sabe mexer com isso, você acerta um pontinho resolvido para você. Tá? Enfim, e cai com uma frequência enorme esse tipo de coisa. Então, deem uma investida nesse tipo de coisa. Tá? Depois vem a parte de política econômica, que aí fica um pouco mais sofisticada a coisa. E aí, por onde eu acho que vocês devem começar? Nota, é feio dizer isso, mas, enfim, eu acho que é importante. Por onde você começa? Pelo começo, você não pode sair queimando etapas.
Então, repara, vou trabalhar com política econômica. Quando você olha para o ISLM, você tem a parte de demanda agregada. Mas a oferta agregada, ajustamento de preços, inflação, até ali você não estava considerando isso. A partir daqui você vai considerar. Mas como se dá, por exemplo, a formação de expectativa dos agentes? Primeiro, começa com expectativas adaptativas. E aí constrói um modelo de política econômica com expectativas adaptativas. Melhor coisa para você trabalhar com isso, vai no livro do Blanchard, olha para os capítulos 6, 7 e 8. Começa com o mercado de trabalho, depois curva de Phillips, depois no capítulo 8 você junta todas essas coisas. Esse modelinho do Blanchard, que é composto por uma demanda agregada bem simples, onde você só tem a política monetária, é uma versão modificada, tá, da teoria quantitativa da moeda, a verdade é essa, tá? Ou seja, com velocidade de circulação constante, taxa de variação das variáveis. É isso, no final das contas. E aí você coloca ali também uma curva de Phillips com expectativas adaptativas e uma lei de Okun para linkar a variação de produto com variação no desemprego. Isso tem caído de maneira sistemática na prova da ANPEC, desde que o livro do Blanchard foi publicado. Eu acho que a primeira edição do livro do Blanchard é de 2004, acho que ainda nem existia a versão em português, e a partir daí, vários exercícios desse tipo começaram a cair. Não dá para errar isso, tá? Então, consequentemente, custo do combate à inflação, tudo sai dali. Olha também para uma questão exemplar que existe na prova de 2020 sobre isso, onde eu resolvo tudo sobre esse negócio, tá? É uma questão bem completa. Você aprendeu aquilo, você pode ter certeza que você já ganhou aí um ponto ou alguns pontos nas futuras provas da ANPEC. Dá uma olhada nisso. E depois você vai para a parte ali de política econômica moderna, e a gente está falando basicamente de quê? Novos clássicos e novos keynesianos, tá? Então, consequentemente, dentro de novos clássicos, expectativas racionais, microfundamentação, a curva de oferta de Lucas, aí já é uma coisa um pouco mais sofisticada, mas vale a pena fazer um investimento, pelo menos no seguinte, o que é a curva de oferta de Lucas e como funciona isso? Sempre tem pergunta sobre isso aqui, né? E no caso de novos keynesianos, você percebeu o seguinte, né? O que são os novos keynesianos, ou quem são esses caras? Olha, as expectativas são formadas racionalmente, os modelos devem ser microfundamentados, sim, mas existem determinadas rigidezes de preços e salários que fazem com que os mercados não se ajustem instantaneamente. Ponto. Quais são esses motivos de rigidez? Né? Salário e eficiência, custos de menu, conseguiu entender isso, sempre vai aparecer alguma questão sobre isso, vocês vão conseguir acertar. Em geral, essas questões não são numéricas, são teóricas. Por quê? Porque esses modelos, em geral, são grandes, são sofisticados tecnicamente, você não conseguiria resolver no braço. Tá? Então, geralmente, são perguntas teóricas sobre isso, você precisa compreender, tá, o que isso aqui significa. Tá? Um tipo de exercício numérico que tem caído sobre essa parte de política econômica mais moderna, né, é aquela coisa de você pensar em como um formulador de política monetária trabalharia em termos de determinar a oferta monetária ou determinar a taxa de juros, para obter a menor inflação possível com a menor perda em termos de desemprego. Quando você combina, vocês já devem ter visto esse tipo de exercício, uma curva de Phillips com uma função de perda. Tá? Por exemplo, caiu na prova de 2021, a última, e caiu em várias outras provas. Os exercícios, gente, eles são sempre iguais. Tem uma função de perda, onde você vai notar ali o seguinte, mais inflação ou inflação negativa, não sei, inflação alta ou deflação é ruim. E desemprego acima do natural é ruim, gera perda. Tá, como é que você deve conduzir a política monetária de forma a ter a menor inflação possível combinada com a menor taxa de desemprego? Combina essas duas funções e otimiza. Não é difícil você descobrir o que você tem que fazer ali. Depois que você faz a primeira vez, nossa, você fala, nunca mais eu erro isso. É sempre a mesma coisa. E geralmente exercício numérico. Então, é um pontinho garantido. Uma coisa que sempre cai também são questões ligadas à intertemporalidade.
E aí, consequentemente, ó, decisões de consumo, ciclo vital, renda permanente, modelo de Fisher de 2 períodos. Você tem que entender o que isso significa. Tá? E ciclo vital e renda permanente são extensões do modelo de 2 períodos do Fisher. Na parte de investimento, é o que se chama de teoria do investimento neoclássica. Né? Enfim, basicamente, o que você tem ali? Né? Que é de todo o modelo do acelerador e modelo do acelerador flexível, ou seja, ajustamento de custos. Por qual razão as firmas não ajustam o estoque de capital rumo ao estoque de capital desejado uma única vez? Porque isso pode envolver custos, a questão é essa. Então, talvez não seja razoável você tomar esse tipo de decisão. E devagar, talvez envolva um custo menor. Esse é o ponto. Então, ou seja, olha para esse tipo de questão, sempre cai na prova da ANPEC. E depois, lá no final, parte de crescimento econômico. Sempre você tem pelo menos umas 2 questões de crescimento econômico. Concentradas em quê? Concentradas em modelo de Solow, tá? E modelo AK. Por quê? Porque no caso do modelo de Solow e modelo AK, são 2 modelos que você consegue resolver na mão facilmente. Né? No caso do modelo de Solow, geralmente é calcular o equilíbrio no estado estacionário, estoque de capital no estado estacionário, produto no estado estacionário, e saber quais são as taxas de crescimento no estado estacionário. Se você consegue fazer isso, olha, você já tem ponto garantido na prova da ANPEC, pode ter certeza. E sempre você faz do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque a função de produção que se usa no modelo de Solow é sempre a mesma. Então, você vai chegar sempre no mesmo resultado, só muda os números. Então, pelo amor de Deus, aprenda a fazer isso. É um ponto garantido, se você não sabe. No caso do modelo AK, é um modelo de crescimento endógeno, onde, na verdade, você gera crescimento endógeno através, né, de externalidades do capital. Uma firma, quando investe, ela transborda conhecimento para as outras firmas. E a única coisa que você está mudando é a tecnologia de produção. Você resolve do mesmo jeito que você resolve o modelo de Solow, só que com uma função onde a produtividade marginal do capital não é decrescente, é a função Y igual a K. Então, depois que você descobre que você pega a equação dinâmica do modelo de Solow e joga essa tecnologia ali dentro, e dali você consegue calcular as taxas de crescimento das variáveis, qualquer exercício numérico sobre isso, você vai conseguir resolver com facilidade. Prova passada caiu? 2021? Caiu. E você vai olhar, por exemplo, para outras provas em tempos recentes, sempre cai esse tipo de coisa. Então, Solow e AK, você tem que conseguir calcular as taxas de crescimento. No caso do modelo AK não tem estado estacionário, mas no caso do modelo de Solow, né? Calcular estoque de capital e produto no estado estacionário, a ideia de regra de ouro, ou seja, maximização do consumo, tá? Ou seja, que é sempre uma coisa fácil, a taxa de poupança que te leva para o estoque de capital maximizador do consumo é o expoente do estoque de capital, pelo amor de Deus, como eu já mostrei isso para vocês. Então, simplesmente de olhar, você resolve. Pega a prova de 2021, tem uma equação gigantesca sobre isso. Sabe quanto tempo eu demoro para resolver aquela questão? 1 segundo. Eu não demoro mais do que isso. Ele pergunta qual é a taxa de poupança que te leva para o estado estacionário maximizador de consumo. Eu olho para o expoente que está no estoque de capital e resolvo. Pronto. Agora, por que eu sei que é aquilo? Porque em algum momento eu já calculei e eu sei que dá aquele resultado. Né? Então, consequentemente, né, essas são, digamos assim, as coisas importantes. E outra, no caso dos outros modelos de crescimento endógeno, como, por exemplo, o modelo de Lucas, Lucas não, desculpa, eu confundido, tanta gente, modelo de Homer, com pesquisa e desenvolvimento, você precisa ter uma ideia do que isso significa. Uma única vez na prova da ANPEC, eles cobraram a solução desse tipo de coisa. Nunca mais fizeram isso. Basicamente, porque descobriram o seguinte: é um modelo que ele é muito sofisticado para você resolver na mão, grande, equação diferencial voando para todo lado, gente. Tá? Então, quando isso cai, na verdade, são simplesmente algumas perguntas teóricas. O que é? Tá? Então, as coisas mais importantes aqui em crescimento, onde você vai ganhar muito ponto, é modelo de Solow e modelo AK. É concentrar nisso. E ter uma ideia do que é o modelo de Homer com pesquisa e desenvolvimento.
Ou seja, mais investimento em P&D, visando maior lucro, pode aumentar a taxa de crescimento da economia, e aí tem umas questões associadas a isso, enfim. Né? Mas, geralmente, com alguns conhecimentos parcos disso, você consegue resolver esse tipo de questão. Então, no caso de macro, eu diria para vocês o seguinte: contabilidade nacional, balanço de pagamentos e SLM investe em eficácia de política monetária e fiscal. Na parte de economia aberta, a ISLMBP investe na parte, ou seja, de teoria de determinação da taxa de câmbio, paridade descoberta de juros. Sempre que há exercício numérico sobre isso. E aí é mais um pontinho garantido. Na parte de política econômica moderna, entender qual é a ideia de novos keynesianos, quais são as rigidezes possíveis que fazem com que o mercado não se ajuste instantaneamente. Tá? No caso de novos clássicos, curva de oferta de Lucas, entender, ou seja, o que isso significa. Sempre tem alguma pergunta sobre isso aqui. Exercícios utilizando função de perda. Resolve isso, pelo amor de Deus, que sempre cai, em geral, exercício numérico. Então, é importante. Tá? Na parte de intertemporalidade, né, renda permanente, ciclo vital, etc., você tem ideia de qual é o arcabouço que está por trás disso. E na parte de crescimento econômico, modelo de Solow e modelo AK, você tem que saber resolver. E sempre cai exercício numérico sobre isso. Né? Você vê, na última prova, acho que é a prova de 2021, tem o modelo AK inteiro, né? Uma questão numérica, o modelo de Solow inteiro, uma questão numérica. Só aí já são 2 pontos. E tem também mais alguma coisa de algumas perguntas sobre Solow. Só pensando em Solow e modelo AK, você arrumava 3 pontos na prova passada. Gente, não é uma coisa que você vai desprezar, pelo amor de Deus, tá? Não, entre tirar 5 e tirar 8, olha do que a gente está falando, tá? Então, eu diria para vocês o seguinte: é muito bom que vocês pensem dessa forma na reta de chegada. Não adianta agora, que está chegando perto da prova, você ficar reforçando aquilo que você já sabe. Ah, não, contabilidade nacional, sei legal. E SLM, eu também sei bem. Aí o que você vai estudar mais? Não, pelo amor de Deus. Agora chegou a hora de você investir naquilo que sempre cai e você sabe pouco. Aí você vai conseguir alavancar a sua nota. Que são essas coisas que eu estou dizendo aqui para vocês. Esse negócio sempre cai, não é tão difícil de você aprender, os exercícios são bem padronizados, e isso pode fazer com que você aumente a sua nota ali em 3, 4 pontos, gente. Tá? Simplesmente se dedicando aí nesses últimos 2 meses a estudar bastante esse tipo de coisa. Ok, meus caros? Então, essas são as dicas, né, para que vocês consigam, nessa reta final, conseguirem alavancar a sua nota. Ou seja, o que eu devo estudar, como eu devo concentrar meus estudos em macro e microeconomia, faltando pouco tempo para a prova da ANPEC. Façam basicamente essas coisas que eu disse para vocês, peguem esses tipos de exercícios aqui e fiquem batendo neles ali o tempo todo. Vocês vão ver que, ou seja, isso vai fazer com que a nota de vocês aumente consideravelmente, perto da nota que vocês poderiam ter se vocês fizessem a prova hoje, sem levar em consideração isso que eu estou dizendo hoje para vocês, ok? Então, meus caros, por hoje é só. Essa é a nossa conversa. Espero que tenha sido proveitosa para vocês. Enfim, bons estudos para todos e até a próxima.